Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos estudando no capítulo Aprendendo Mais com quem mais entende. Vimos sobre a entrevista e lemos uma entrevista com vulcanólogos, estão lembrados? E agora nós vamos na sessão para entender o texto, que é sobre este aqui que está passando, olha, com o título Quando crescer, vou ser vulcanólogo. Lembra que a professora falou que era para vocês relerem o texto, observarem o uso da pontuação, quando o entrevistado ou o entrevistador falam, o uso das aspas. Vamos então interpretar o nosso texto. Vamos lá? Para entender o texto. Qual é o propósito do texto? Como assim propósito, professora? Qual a intenção deste texto? Qual o objetivo deste texto? Explicar a diferença entre montanha e vulcão? Não, pelo contrário, nem falou muito sobre montanha, né? Nem falou sobre montanha. Apresentar informações sobre a profissão de vulcanólogo? Sim, a princípio esta é a correta. Vamos conferir a última. Entrevistar cientistas e pesquisadores da vulcanologia? Não, eles fizeram isso, né? Entrevistaram especialistas, mas o propósito, o objetivo, a intenção do texto era apresentar informações sobre a profissão de vulcanólogo. Então, no exercício 1, nós vamos fazer um X no quadrinho do meio, certo? Número 2. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas de acordo com o texto. Há vulcões ativos e inativos no Brasil. Este é falso, no Brasil só há inativos. Então, número 2, primeiro é falso. Vou pôr aqui ao lado, tá bom? A sequência. Não há pesquisadores de vulcões no Brasil. Muito pelo contrário, nós vimos ali a Roseli, uma das mais conhecidas vulcanólogas no mundo, que trabalha na NASA. Então, também é falso. Existe uma pesquisadora brasileira especializada em estudar vulcões de outros planetas. Isso foi até uma parte curiosa da entrevista, né? Que eles estudam sobre vulcões em outros planetas. E este é verdadeiro. Diferentes áreas do conhecimento são necessárias para o estudo de vulcões. Verdadeiro. Lembra que fala sobre o estudo da geofísica, da química, da geologia? Então, verdadeiro. Alguns vulcões podem passar centenas de anos adormecidos. Verdadeiro. E aí depois até pegam pessoas de surpresa, não é? Então, verdadeiro. Vamos ao número 3. Que especialistas foram entrevistados para essa matéria? Onde eles trabalham? Então, o nome dos especialistas nós vimos ali. Só voltar no texto e encontrar o nome deles, ok? Então, eu já vou ajudar aqui que eu escrevi. Éder Cassola Molina, Rosali Lopes, e eles trabalham na Universidade de São Paulo, no laboratório de propulsão a jato na NASA. Ela, né? Ela trabalha no laboratório lá da NASA, estão lembrados? Vamos registrar aqui. Número 3. Os especialistas entrevistados
foram Éder, Cassola, Molina e Rosali Lopes. Ele, o Éder, né, trabalha... Opa, vou fazer um A pequenininho aqui, pessoal. Trabalha na Universidade de São Paulo. Vou colocar esse P de São Paulo, tá? E ela trabalha no laboratório de propulsão a jato da NASA. Propulsão a jato da NASA. Todas essas informações a gente consegue buscar no texto, certo? Então vamos lá. Número 4. Como é possível reconhecer as citações dos entrevistados no texto? Quando a gente sabe que é uma fala daqueles que foram entrevistados, como que a gente consegue perceber, pessoal? Lembra que a professora falou da pontuação? A gente percebe que eles estão demarcados, estão entre aspas. Então, vamos registrar aqui. Vou virar a folha. E vamos colocar aqui. Número 4. Elas são demarcadas por aspas, certo? Até falei com vocês para fazerem a releitura, encontrarem as pontuações no texto. Continuando, exercício 5. Leia as respostas dos entrevistados e depois assinale as perguntas que podem ter sido feitas a eles. Éder. A principal área da vulcanologia estuda características dos vulcões, como o tipo e a quantidade de material expelido, a frequência das erupções, a duração dos ciclos de atividade e os fatores que influenciam em tudo isso. Qual seria a pergunta que foi feita a ele para ele responder desta forma? Onde um vulcanólogo pode trabalhar? Não, né? E a segunda opção, o que a vulcanologia estuda? Exatamente. Até o iniciozinho da fala dele é: a principal área da vulcanologia estuda tananana, não é? Então a pergunta aqui, no caso, é a segunda opção. Nós vamos fazer um X aqui, estão vendo? Vou marcar para vocês. Continuando. O Éder fala: o mais indicado é cursar geologia e depois se especializar, fazendo um mestrado ou um doutorado. Qual seria a pergunta para esse tipo de resposta? Qual é a melhor maneira de se tornar um vulcanólogo no Brasil?
A princípio é essa, vamos só ver a outra para descartar. Como alguém se torna um entrevistador? Não, como ele está falando que o mais indicado é cursar geologia e depois se especializar. E como nós já lemos o texto, podemos localizar lá, a gente sabe que é a primeira opção. Aqui que eu marquei. Qual é a melhor maneira de se tornar um vulcanólogo no Brasil? E por fim, o exercício 6. Durante a entrevista, Rosalia afirmou que tem miopia e ser mulher a impediram de se tornar astronauta. Você acha que problemas de saúde podem atrapalhar o desempenho de alguma profissão? E o fato de o profissional ser homem ou mulher faz diferença? Qual que é a sua opinião sobre essas duas perguntas? O que você percebe sobre isso? Vocês acham que tem profissão que homens se dão melhor, mulheres se dão melhor, homens têm mais destaque do que mulheres em algumas outras? Vocês acham que é justa essa diferença que realmente nós percebemos muito em muitos locais? E a questão de saúde, o que você acha? Conversa com seu colega, com quem está próximo a você, faça um diálogo, exponha a sua opinião sobre este assunto. E para finalizar, vamos ver aqui como o nosso livro define a entrevista. Definição: entrevistas são textos em que uma pessoa faz perguntas para outra. Pode ser mais de uma pessoa também, sobre sua vida ou algum assunto de que ela goste ou conheça. As entrevistas com especialistas são muito comuns em textos científicos. Obviamente em textos científicos, porque eles são especialistas no assunto, entendem tudo sobre um determinado assunto. Certo, pessoal? Nos vemos em breve em mais aulas. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!